meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador, Jesus Cristo, que Ele esteja conosco. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta do apóstolo Pedro, continuaremos a estudar o capítulo 2. E antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, Pedro fala que nós, selados pelo poder do Espírito Santo, o cristão autêntico, ele é considerado povo de Deus, nação eleita, filhos de Deus. E que, como filhos de Deus, nós temos a misericórdia de Deus entre nós. Aqui nesta parte 3 do capítulo 2, Pedro vai falar como deve ser os deveres de todo cristão nascido de novo, aquele crente em Cristo Jesus. Qual deve ser o seu comportamento diante de autoridades, como deve ser o seu comportamento diante de pessoas descrentes. Vamos então iniciar a partir do versículo 11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda a autoridade constituída entre os povos, seja ao rei como principal monarca, seja aos governantes como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem, porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Tratai todas as pessoas com a devida reverência. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a mensagem de Pedro é que nós, como filhos de Deus, nós temos deveres, somos povo de Deus e como povo de Deus nós temos que nos comportar, temos que ser testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra, temos que ser seus verdadeiros discípulos, andando em santidade, andando numa vida totalmente diferente da vida das pessoas que são incrédulas. Pedro diz que nós estamos apenas de passagem nesse mundo, nós somos peregrinos, estrangeiros, e que nossa casa é celestial. E ele fala que, como cristãos, nós não podemos mais viver naquelas práticas, naquelas paixões desse mundo, nas paixões, nas brigas carnais, nos desejos carnais, em contendas, em desejos pecaminosos. Não, agora nós temos que evitar esse tipo de comportamento. Temos que ser luz, temos que testemunhar Jesus Cristo para que as pessoas que nos vejam, elas olhem para a gente e vejam que nós fomos mudados, que nós somos verdadeiros cristãos, que agora nós vivemos para agradar a Deus e não agradar o príncipe desse mundo, o diabo. E tudo o que fizermos aqui na terra seja para glorificar o nome de Deus, para que as pessoas olhem para nós e possam tentar se alegrar, possam tentar mudar de vida, que essas pessoas possam, através do nosso testemunho de vida, querer ser transformado pelo poder do Espírito Santo, querer conhecer Jesus. Esse é o comportamento de todo cristão, ele é luz onde ele estiver, as trevas não prevalecem diante da luz. E Pedro diz que nós, como cristãos, devemos nos submeter às autoridades, devemos nos submeter à autoridade constituída, seja um presidente da República, seja deputados, seja senadores, seja governadores, seja imperadores, sejam reis. O papel do cristão é cumprir as leis dos homens,
Nós podemos até não concordar com aquelas leis, não concordar com quem está governando, mas nós devemos, por causa de Jesus Cristo, nós devemos nos comportar dignamente e devemos ser submissos às leis e às autoridades nesse mundo. E é interessante ver que Pedro, naquela época, estava sob o domínio do imperador Nero, que anos depois Pedro foi crucificado, de cabeças para baixo, segundo a tradição. E ele, mesmo não concordando com o imperador Nero, mas ele diz que nós, como cristãos, devemos nos submeter às autoridades. Que ele diz que a vontade de Deus é que nós, através de nossas obras, fazendo as coisas corretas, sendo pessoas humildes, sensatas, as pessoas irão reconhecer Deus, irão procurar andar de acordo com a vontade de Deus. Essa é a essência do Evangelho, é procurar viver para agradar a Deus e a sua vontade. E as pessoas ao nosso redor vão ver que está havendo mudança. E a mensagem também fala que nós somos pessoas livres, porque nós éramos escravos do pecado, nós não tínhamos liberdade, mas em Cristo Jesus nós temos liberdade. Mas Pedro diz, olha, mas vocês não usem da liberdade de vocês para fazer coisas erradas, porque a palavra de Deus diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém fazer. Então, que nós como cristãos autênticos que possamos utilizar da nossa liberdade, mas com responsabilidade, para viver e agradar a Deus. E finalizando, Pedro diz que nós devemos tratar todas as pessoas com reverência, com amor, que nós devemos temer a Deus, nós devemos honrar os governantes. Infelizmente, muitos cristãos ainda não compreendem a mensagem do Evangelho, não sabem discernir as coisas espirituais. Deus, ele permite que uma nação, um povo, tenha um governante eleito, muitas das vezes para abençoar, outras vezes para disciplinar o seu povo. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Deus está no controle de todas as coisas. E nós, como cristãos, aqui na terra, nós devemos cumprir a vontade de Deus, que é amando mais, honrando os nossos líderes, sendo fortalecidos pelo poder do Espírito Santo e sabendo que nada se perde ao controle de Deus, que Ele sabe o que é bom para todos nós. Vivemos para agradar a Deus e a sua vontade, a sua palavra. Vivemos o Evangelho da graça e busquemos a paz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma paz diferente do mundo, é uma paz que excede todo o entendimento. Amém? Querido Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos pela Tua mensagem, te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que devemos nos comportar de maneira que agrade a Ti, que nós não pratiquemos, ó Pai, os pecados desse mundo, que nós não amemos esse mundo, mas que nós amemos a Ti, a Tua palavra, e que possamos, Pai, entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada se perde, ó Pai, ao Teu controle. Nos fortalece, Pai, cuida para que nós não caímos nas tentações de Satanás. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.